Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a Fonte Nova ou a construção de um estádio, né? O projeto de Arena Esquadrão para o Bahia ou até mesmo Pituaçu, que já foi um dos alvos do Grupo City para esses últimos meses, né? Será que seria uma boa possibilidade de olho no futuro não tão distante? O que o Grupo City tem a dizer, né, a respeito do fato dessa concessão do estádio, inclusive o estado da Bahia trabalhando junto, né, com o Grupo City para ter tanto uma facilidade em relação à Fonte Nova quanto também Pituaçu. Eu vou trazer os dois projetos e comentar sobre as vantagens e desvantagens de cada um aqui no vídeo de hoje. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team, aqui nós já trazemos diversos conteúdos do Bahia, do Esquadrão. Tá aqui ó, o nosso objetivo de chegar a 25 mil inscritos no YouTube. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu, conto com o seu like e também com a sua inscrição, combinado? Aqui nós trazemos diversos conteúdos, né? De projetos de estágios, notícias, então para você não perder nada, deixe seu like e se inscreva aqui embaixo. Eu vou começar falando, né, justamente sobre a possibilidade de receber jogos no estádio de Pituaçu, né? Tanto que era uma possibilidade do Grupo City assumir o estádio e tudo mais, não foi um projeto que levou adiante, eu vou falar daqui a pouco, seria muito mais um desejo do Grupo City em mandar os jogos do time de base e do feminino do que uma grande reforma e utilizar para o time principal, né? Até por conta da capacidade que não seria adequada para o tamanho da torcida do Bahia. E aí, né, o antigo presidente o Santana havia revelado alguns projetos que o próprio Bahia tinha recebido da construção do seu estádio, que eu vou comentar aqui com vocês. Então, desde aquela época já tinha essa possibilidade e vinha sendo comentado, né, dessa chance de sair do papel. Então tá aqui, ó. Ele falou que entre as temporadas de 2015 e 2017, o seu último ano de gestão, o presidente tinha sido oferecido uma proposta para o esquadrão de aço, né, de quase 27 mil torcedores, podendo chegar a 30, e aí seria localizado onde hoje fica o Parque de Exposições de Salvador. Então seria um estádio bem grande e tudo mais, com alguns anos para ser construído, e desde aquela ocasião já tinha ficado esse desejo, né, da torcida do esquadrão na construção do seu estádio. Ele falou aqui, ó, em 2017, ainda como presidente, eu fui procurado por um grupo investidor, no qual esse grupo, né, faria o aporte, não sairia nada dos cofres do Bahia. Eles buscavam, junto ao governo, serem responsáveis pela construção do novo centro de convenções da Bahia, faria também, né, um complexo comerciais com hotéis, incluindo uma arena, tudo isso hoje localizado no Parque de Exposição na Avenida Paralela. Eles fariam um estádio com capacidade de quase 27 mil pessoas para o Bahia e entregaria completamente pronto, né, sem ter nenhum esforço financeiro do Bahia, no momento que realizasse um jogo no estádio, né, passaria então o fazendão para esse grupo investidor, seria como um sinal de pagamento do Bahia, além de um financiamento cujo prazo não chegou a ser discutido, mas seria entre algo de 20 a 25 anos, né, onde a gente seria sócio nesse estádio e onde as receitas desse sócio investidor seria orçado então em mais de 250 milhões de reais. Não seria um projeto fácil, né? Teria muita coisa para analisar. Então esse acordo, seria bom esse financiamento de 20, 25 anos, qual que seria o percentual da receita? Teria muitas coisas a serem analisadas. O próprio Palmeiras mesmo fez isso e deu certo, mas teve muitos altos e baixos com a relação com a W Torre, por exemplo, né? Então não seria uma questão fácil. Além disso, passar, né, o fazendão, que seria aí um custo que o Bahia teria em relação a todo esse projeto. No final das contas, esse seria o único, né? Então isso aí acabou tentando avançar, mas não foi o que saiu do papel em 2015 a 2017. Logo depois, né, o Bahia consolidando vários anos na Série A. Eu vou deixar aqui também essa outra matéria, ó. O governo tentou conceder Pituaçu ao Bahia SAF, que deseja a Fonte Nova, né? Então essa matéria, no dia 20 de maio desse ano, destaca um pouco mais disso que eu tenho falado. Ele fala aqui, ó, que o Grupo City não demonstrou interesse em ter, né, o estádio de Pituaçu sob a sua administração. Ofereceu a gestão e tudo mais, o estado e o governador, mas acabou não acontecendo. É igual eu falei, para ter uma reforma maior, para fazer o estádio de Pituaçu realmente com as cores do tricolor de aço, não foi o desejo do Grupo City. E aí, né, os jogos têm sido do Campeonato Brasileiro A1 feminino e para também a possibilidade dos jogos do time sub-17 e sub-20. Mas aí tem jogado então no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, teria sido uma das possibilidades, né, justamente no Grupo City. E aí o desejo do grupo é de que o Bahia SAF
gere, né, apenas a Fonte Nova, ou seja, seria essa possibilidade que ele fala aqui, ó. Nós temos uma concessão até março de 2028. O que houve numa audiência com o governador do CEO, né, do Grupo City, ele mostrou interesse de discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico do Grupo City aqui no Brasil, especialmente aqui na Bahia, depois de comprarem, né, a SAF. O secretário, então, o Ferran Sorino, em maio de 2023. E aí eles falam aqui, ó, também que a empresa, né, que é dona da concessão da Fonte Nova e o Grupo City tiveram então uma relação boa nos últimos anos, e até fala que a arrecadação do clube com plano de sócios torcedores e aumento da média de clube, né, também teve uma arrecadação bem mais interessante para a empresa. E aí, só para você ter uma noção, em 2021, né, que estava acabando de voltar as torcidas depois da pandemia, teve um público de 22 milhões de sócios e bilheteria. E em 2024 chegando em quase 83 milhões, em 2025 passando dos 100 milhões de reais, uma fonte extra, né, de receita fundamental para o Grupo City. E essa concessão até março de 2028 já está chegando, e obviamente o Grupo City já está de olho para ter essa possibilidade de assumir, né, 100% do estádio. E aí você pode fazer modificações, você pode fazer melhorias, você pode colocar uma logo aqui do Bahia, né, bem aqui no meio do estádio, não seria um problema. Então acho que esse aí seria o principal plano. A construção de um estádio, eu vejo que igual estava aqui nesse caso de Pituaçu, alguma coisa estratégica para um jogo menor, um jogo que vai ter, por exemplo, até 30 mil torcedores, talvez, mas teria um custo muito alto. Não sei se é o que o Grupo City tem feito, né, como estratégia. Eu vejo muito mais um grande CT, e aí quem sabe até dentro desse CT um mini estádio, né, que eu posso até fazer um vídeo aqui depois, e aí esse estádio comportaria, por exemplo, 8 mil torcedores, 6 mil, 10 mil, obviamente não para os jogos do time principal, mas para o time de base e para o time feminino, que sem dúvidas ficaria bem interessante, e é até um procedimento padrão, tá, do Grupo City, e fazer um CT muito bom, né, para os seus times, e até mesmo um pequeno estádio, né, vamos colocar assim. Lembrando que o estádio foi liberado também para receber jogos, tá, agora no mês de setembro, e poderia ser uma alternativa, igual eu falei, para os jogos da categoria de base e também do futebol feminino. Eu vou deixar aqui também essas outras matérias que destacam justamente isso, né, que o Bahia tentou a Fonte Nova, mas ainda não houve esse avanço justamente por ter esse contrato até março de 2028, e o governo tentando achar um jeito, né, inclusive oferecendo o estádio de Pituaçu, que não foi o que aconteceu, mas pode ter muita novidade daqui para frente. Não descartaria essa possibilidade, até porque o plano do Grupo City aqui no Brasil não é, por exemplo, de ficar 5 anos, por exemplo, com o Bahia e depois vender a SAF ou algo nesse sentido. Muito pelo contrário, é um projeto de longuíssimo prazo e que vai ter, né, uma participação mais relevante, seja na Fonte Nova, seja na construção de um novo CT, que eu já trouxe aqui sobre essa busca, né, por um terreno muito grande. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo ou discorda, como que você vê cada um desses cenários, se é a favor de uma construção de um estádio, se é a favor de continuar na Fonte Nova. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, inclusive, né, do Bahia aqui, ó, recente, ó, alguns outros conteúdos, e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!